Vamos começar mais um estudo da palavra no canal 100% Jesus. Vamos começar orando, né? Hoje o tema é do sábado para o domingo. Senhor amado Deus Todo-Poderoso, Tu criaste o céu e a terra, tudo que nela há. Senhor, abençoa, Senhor, as famílias do mundo, as pessoas que estão aí desagarradas de Cristo. Abençoa, Senhor, também as pessoas enfermas, como Dona Preta, como eu com esse problema de depressão, ansiedade, síndrome de pânico. Senhor, abençoa todas as pessoas que estão em hospitais, em relentos da vida. Dai a paz do Espírito Santo a cada um de nós, para que nós possamos ter força. O irmão Alveci também, abençoa também o irmão Johnny, que ele é da praça de mototáxi, Senhor, que abençoa eles, abençoa todos os mototáxis aí na rua. Então, Senhor, abençoa cada um, e em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. O nosso tema hoje é do sábado para o domingo. Vamos começar. Mais um 100% Jesus. A Bíblia diz que um poder religioso jogaria a verdade por terra, né? E cuidaria em mudar os tempos e a lei de Deus. Vamos lá em Daniel aqui, Daniel capítulo 8, versículo 12, nós vamos aqui em Daniel, capítulo 8, versículo 12, 8:12. Fala assim, em Daniel, versículo 12. E o exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto, contínuo, por causa da transgressão, lançou a verdade por terra, e o que era seu, e agradou e prosperou. Abençoa aí, irmão. Jogaram a verdade por terra, agradaram e prosperaram. Já pensou? A palavra de Deus diz que jogaram a verdade por terra. Então vamos lá, vamos continuando aqui nosso estudo. Então é Daniel 7, versículo 25. Daniel 7, 25 diz assim, olha, preste atenção, abra as suas Bíblias, né? E vamos estudar a palavra de Deus. Proferirá palavra contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Está vendo o que está acontecendo, irmão? E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo e metade de um tempo. Olha o que está acontecendo. Estamos próximo do tempo, viu? Se liga aí, gente, do canal 100% Jesus. Agora vamos aqui. A primeira lei dominical foi criada por Constantino, imperador romano, viu? Constantino é um imperador romano. Em 7 de março de 321 depois de Cristo, viu? Em 321 depois de Cristo foi criada a lei dominical. Então vamos aqui, né? Continuando. A Igreja Católica adotou oficialmente a guarda do domingo no ano 364 depois de Cristo, no concílio de Calcedônia. O Papa, e de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar as leis divinas? Será que o Papa pode modificar leis divinas, irmão? Luciano Ferreiras Brotes
Eita, será que ele pode mudar a lei divina? Então vamos ver. O tema é do domingo para o sábado, aqui no canal 100% Jesus. Olha aqui o que diz aqui o relato de Constantino. Embora já tenhamos visto que o sábado é o dia público de repouso, instituído por Deus, observador pelos crentes no dia do Antigo Testamento, bem como pelo próprio Jesus e seus seguidores nos tempos do Novo Testamento. E a maioria dos cristãos age santificar o domingo. Quem autorizou? E quem autorizou a mudança? Tem ele o apoio das Escrituras? Neste estudo, essa questão será esclarecida. E aí, perguntinha aqui, ó. Perguntinha 1. Quantos e quais são os textos bíblicos que falam do domingo? No fim do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Mateus capítulo 28, versículo 1. Continuando. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram os aromas para irem embalsamá-los. É Marcos capítulo 16, versículo 1. Vamos aqui, continuando. Quantos e quais são os textos bíblicos que falam do domingo? Olha. Havendo eles ressuscitando de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, do qual expirara 7 demônios. Marcos capítulo 16, versículo 9. Vamos lá, continuando. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram eles ao túmulo, levando os aromas que havia preparado. Lucas capítulo 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e veio que a pedra estava removida. João capítulo 20, versículo 1. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancados à porta da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pondo-se no meio deles, e disse-lhe: Paz seja convosco. João capítulo 20, versículo 19. Viu aí? Confira aí, gente, na sua Bíblia. Agora outro. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exaltava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Atos capítulo 20, versículo 7, meu irmão. Atos 20, versículo 7. Confira aí na sua Bíblia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não faça coleta quando eu for.
1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. 1 Coríntios, viu? Vamos aqui. Vamos aqui. Quanto e quais são os textos bíblicos que falam do domingo, né? Foi Mateus, capítulo 28, versículo 1, Marcos 16, versículo 1 e 9, Lucas 24, versículo 1, João 20, versículo 1 e 19, Atos 20, versículo 7 e 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Nenhum desses 8 textos refere-se ao domingo como dia de adoração na Bíblia. O símbolo de ressurreição de Cristo e o batismo, e não o domingo. Agora, Romanos capítulo 6, do versículo 3 ao 8. Vamos ver aqui, Romanos 3, do versículo 3 ao 8. Romanos. Vamos ler aqui a nossa Bíblia. Confira a sua Bíblia. Vamos lá. Aqui, Romanos 6, né? Aqui. Romanos 6, do versículo 3 ao 8. Diz assim: ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Assim andamos nós também em novidade de vida. Porque se temos sido unidos, ele nos à semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, porque o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado, pois quem está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Palavra da salvação. Romanos capítulo 6, do versículo... Vamos lá. Vamos aqui, vamos conferir. Do versículo... Aqui, viu? Do versículo 3 ao 8. Conferindo aí nosso estudo da palavra no canal 100% Jesus, certo? Agora, irmãos, vamos passar adiante. A pergunta número 2 do nosso estudo é essa, olha. O que ocorreria na igreja cristã antes da volta de Jesus? Está em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, e Daniel 8, 12. Vamos aqui. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 3 e 4, diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou o objeto de culto, o ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Está vendo aí? Cuidado, irmãos, vamos ver, para nós não ser enganados. Agora, Daniel capítulo 8, versículo 12, diz assim, olha. Diz assim: o exército lhes foi entregue como sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou
por terra a verdade, o que fez? Prosperou. Meu irmão, é triste, viu? Aí foi de verdade. Aqui a verdade seria jogada por terra. A verdade ser jogada por terra, meu Deus, é o que está acontecendo hoje nas nações. Gente, irmãos, vocês aí que estão assistindo o canal 100% Jesus, o povo prefere mais a mentira que a verdade. A verdade é essa. A Igreja de Cristo passaria por um período de apostasia, abandono da verdade, e seria dominada por pessoas que não seguiriam a verdade, introduzindo nela costumes e práticas pagãs. Tá vendo aí como é que tá nossas igrejas hoje, irmãos? Tá assim. Então vamos lá para a pergunta número 3 do nosso estudo aqui do canal 100% Jesus. O nosso tema é esse: do sábado para o domingo. A pergunta 3 diz assim: que prática era observada entre os pagãos no tempo de Moisés? Então está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19, versículo 17, né? Versículo 17. Não, capítulo 4, versículo 19. E capítulo 17, versículo 2 e 3, viu? Deuteronômio. Vamos lá, vamos conferir na nossa palavra, a Bíblia Sagrada. Guarda-te, não levante-te os olhos para o céu, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, tudo o que é exército do céu, seja seduzido, inclinando-te perante a eles. E desde o culto aquelas coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Deuteronômio capítulo 4, versículo 19. Agora vamos ver aqui Deuteronômio capítulo 17, versículo 2 e 3. Quando no meio de ti, alguns de tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se acha algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor, do teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá em sirva aos outros deuses e os adores, e ao sol e à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. Agora vamos para a resposta aqui, ó. Que prática era observada entre os pagãos no tempo de Moisés? Adoração dos astros, adoração a Deus, adoração de animais, adoração aos astros. Adoração aos astros, irmão. Infelizmente eles adoravam os astros. Agora vamos continuar aqui no canal 100% Jesus. O tema é do sábado para o domingo. E a pergunta número 4 diz assim: que costume havia entre o povo de Deus nos tempos de Moisés? Êxodo capítulo 16, versículo 22 e 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 21. Vamos conferir nas nossas Bíblias. Leia aí, viu? Confira na sua Bíblia. Veja aí os versículos. Começando. Ao sexto dia colherão pão em dobro, 2 comeres para cada um, e os principais
congregação vieram e cantaram a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Agora vamos aqui, Êxodo capítulo 16, versículo 22 e 23. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em águas, e tudo o que sobrar, separai e guardando para amanhã seguinte. Vamos aqui conferindo Atos capítulo 15, versículo 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Agora vamos ler as perguntinhas aqui. Que costume havia entre o povo de Deus nos tempos de Moisés? Observância do sábado, adoração ao sol, adoração à imagem, a observância do sábado. Vendo aí? Agora pergunta número 5 do canal 100% Jesus. O tema é do sábado para o domingo. Pergunta 5 diz assim: que hábito Jesus e os apóstolos Paulo tinham em comum? Lucas capítulo 4, versículo 16, Atos 17, versículo 2. Vamos lá conferir em nossas Bíblias. Lucas capítulo 4, 16 diz assim, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Vendo aí, irmão, o costume de Jesus era ler no dia do sábado e também curar as pessoas. Então vamos lá. Atos capítulo 17, versículo 2, diz assim, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Vendo aí? Agora vamos ver o costume deles, como era. Que hábito Jesus e os apóstolos Paulo tinha em comum? Observar a sexta-feira, observar o domingo, observar o sábado de Deus, né? Passando adiante para o próximo estudo. Vamos a pergunta número 6, né? Número 6. Canal 100% Jesus é demais. Vamos aqui. Como Jesus considera certas práticas cristãs que não têm fundamento bíblico? Marcos capítulo 7, versículo do 6 ao 8 e o versículo 13. Vamos lá ver o que é que tem. Vamos ler aqui Marcos capítulo 7, do versículo 6 ao 8, viu? Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens, negligenciando os mandamentos de Deus. Guardais a tradição dos homens. Daí, continuando aqui, Marcos capítulo 7, versículo 13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vos mesmo transmitiste, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Olha o que eles fizeram, viu?
semelhantes. Como Jesus considera certas práticas cristãs que não têm fundamento bíblico. E em vão me adora, ensinando doutrina que são preceito de homens. Irmãos, temos que ter cuidado. Vamos continuar aqui na perguntinha 7. A pergunta 7 diz assim: quando ordenou a guarda do domingo e quando isso ocorreu? Vamos ver como foi que foi ordenado e como ocorreu. Foi o imperador Constantino, no dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo. A Igreja Romana adotou oficialmente a observância do domingo no ano 364 depois de Cristo. O concílio de Caldônio, Constantino era adorador do seu Deus só. O Deus de Constantino é o Deus só, viu, irmãos? Se liga aí. Converter-se superficialmente, trazendo para a igreja cristã essa outras práticas pagãs, tá vendo? Trouxeram para a igreja práticas pagãs. O mandamento da igreja termina e especifica a lei do Senhor, especificar a lei do Senhor aos domingos, nos outros dias de festa e preceitos. Os fiéis têm a obrigação de participar da missa, catecismo da Igreja Católica, edificação revisada de acordo com o texto oficial em latim. Em latim, viu, irmãos? Em latim. A edição Loeves. Então, 10. A edição 10, viu? De junho de 2000. Isso aí, viu, filho? Vamos lá. Aí, começando. Agora a pergunta número 8 do nosso estudo da palavra diz assim, canal 100% Jesus, o tema é do sábado para o domingo. Pergunta 8 fala assim: quem instituiu a observância do sábado e quando isso ocorreu? Eita! Gênesis capítulo 2, versículo do 1 ao 3, e Êxodo capítulo 20, do versículo 8 ao 11. Vamos lá? Vamos conferir na sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Se tiver em casa empoeirada, limpa a bichinha, começa a ler que você vai descobrir tudo perfeitamente, sem erro algum, viu? Assim, pois, foram acabados o céu e a terra, e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que com o Criador fizera. Esse descansou aqui é um sinal. Você sabe que o Espírito nunca cansa. O Espírito de Deus nunca cansou. Mas vamos aqui, nós estamos conferindo aqui Gênesis, viu? Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Foi isso que eu li agora, viu? Confira aí nas suas palavras aí. Não tira a poeirinha e começa a ler. Vamos lá. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus.
não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo. Aqui foi Êxodo, capítulo 20, do versículo 8 até o versículo 11. Viu? Êxodo 20, do versículo 8 até o 11. Confira aí nas suas Bíblias. Pode conferir em todas as versões, vai dar a mesma coisa, não vai dar erro algum. A palavra de Deus é uma só, viu? Só o que varia é as traduções, mas o sentido é o mesmo. Vamos lá, continuando. Nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro da tua porta para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e o mar, e tudo que nele há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Está vendo aí, irmão? Agora vamos aqui as perguntinhas. Quem instituiu a observância do sábado e quando isso ocorreu, né? Vamos ver verdadeiro ou falso. Os judeus no Monte Sinai, falso. Romanos na Palestina, falso. Deus na criação, verdadeiro. Quem criou o sábado foi Deus na criação, irmãos, viu? E o santificou o sábado. Não foi o domingo não, viu? Foi Deus, o Criador de tudo, certo? Vamos ler as Bíblias, vamos entender a palavra e o Evangelho. Vamos continuar aqui. Canal 100% Jesus, o tema é do sábado para o domingo. Então vamos aqui à pergunta número 9. Quem deve ter prioridade em nossa obediência? É a nossa obediência. Atos capítulo 5, versículo 29 e Tito capítulo 1, versículo 14. Vamos lá. Antes importa obedecer a Deus, viu? Aí é a verdade. Atos capítulo 5, versículo 29 diz assim: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus de que aos homens. Aí vamos lá. Tito capítulo 1, versículo 14 diz assim, ó: E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homem, desviado da verdade. Tá vendo? Não pode se preocupar com isso. Antes importa obedecer a Deus e não se importem com os mandamentos de homens e desviando da verdade. Agora, continuando aqui o relato, diz assim: Jesus é o centro da nossa adoração e serviço. Separou o sábado como dia especial de relacionamento com Ele e ser fiel na observância do sábado e demonstra amor a Jesus. É demonstrar amor a Jesus, viu? Ser fiel. Vamos recapitular o nosso estudo de hoje. A palavra domingo não aparece na Bíblia, e sim, primeiro dia da semana. Constantino trouxe o domingo, o dia do sol, do paganismo, e permanecer até o dia de hoje. E os pagãos adoram o sol. Os pagãos adoravam o sol. No primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana. E o decreto de Constantino
da data de 7 de março do ano 321 depois de Cristo, viu, meu irmão? Não se engana, não se iluda. Isso foi criado por Constantino. O domingo, viu? Não tem na Bíblia. Tem dizendo primeiro dia da semana. Nunca disse domingo. Você entendeu? Confira nas suas Bíblias, confira aí, estude bem direitinho que você verá. A palavra de Deus. Agora, compromisso de fé. Creio que não existe base bíblica para observância do domingo verdadeiro. Não haverá essa base. Rejeito o domingo como dia do Senhor porque é uma imposição humana. É verdade, nós temos que rejeitar isso, não é uma posição verdadeira. Então, confirmo o sábado como um verdadeiro dia de adoração a Deus e da minha vida, confirmamos. Esse é o dia verdadeiro, é o sábado do Senhor, irmão. Está na Bíblia, de ponta a ponta, você não vai ver domingo nenhum não, viu? Agora, vamos lá. No próximo estudo, vou deixar um gostinho para vocês amanhã. O próximo estudo aqui da Bíblia. Vamos ver aqui o que vai acontecer amanhã. O próximo estudo diz assim: Deus se comunica conosco por meio do Espírito e imprime sua verdade em nossa mente. Caso o corpo esteja debilitado, a apreensão e a compreensão dessa verdade certamente serão dificultadas. A Bíblia nos fornece princípios de saúde extremamente necessários a viver cristão. Veremos esses princípios no próximo estudo. Meu irmão e irmãs, canal 100% Jesus aí, mais Jesus, né? Então vamos orar para finalizar mais um estudo da palavra do canal 100% Jesus. Então vamos lá, irmão. Senhor amado Deus, Tu sabe que a gente somos pecadores, falhos. Ajuda-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões. Ajuda os irmãos que estão necessitados. E assim como eu também, com esse sistema nervoso, depressão, dessas dificuldades que estou aí. E tem gente mais difícil aí também, Senhor, que cure a Ionária, que está com problema de câncer, cura as pessoas da Igreja Adventista do sétimo dia, e as pessoas também que estão enfermas nos hospitais, na sala de cirurgia, outros já não têm mais escolha, mas Senhor, abençoa cada ser humano na face da terra, em nome e por amor de Cristo Jesus, amém e graças a Deus. Tchau, até amanhã com mais um 100% Jesus.